Olá, bom, hoje a gente vai falar de um assunto que infelizmente está na vida de muita gente, né? Dívidas. Para ter uma ideia, dados recentes da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, mostraram que, lá no começo de 2023, quase 8 em cada 10 brasileiros estavam endividados. É muita gente. Muita gente mesmo. E o pior, né? Boa parte com aqueles juros bem pesados, tipo cartão de crédito, cheque especial. Exato. Por isso, hoje a gente decidiu explorar juntos aqui alguns trechos, algumas ideias do livro do Isaías Lobão. A nossa missão aqui é tentar entender melhor as ideias centrais, as dicas práticas que ele dá para, enfim, lidar melhor com o endividamento. Vamos nessa? Vamos! E o que eu acho legal no livro é a forma didática, sabe? Ele mistura a experiência pessoal dele, o que é bem rico, com princípios bíblicos. Ele cita bastante Provérbios, Gênesis e até um toque de conceitos econômicos da escola austríaca. Tenta dar uma visão mais, assim, completa do problema. Não só o dinheiro em si. Interessante essa mistura. E ele vai direto na raiz do problema, né? Pelo que vi, ele usa um exemplo, acho que João Marcos, um homem, que é aquele caso clássico, né? De quem gasta mais do que ganha, talvez por impulso, para manter um certo status. Isso. Que é bem diferente, claro, de quem se endivida por uma emergência de verdade, né? Uma doença, algo inesperado que te pega de surpresa. São cenários distintos. Totalmente. E as consequências disso, né? O livro detalha bem. Sim, e vai muito além do bolso, né? O estresse que isso gera, a ansiedade constante, a pressão dentro de casa, na família, afeta a saúde mental de um jeito. Fora os sonhos, né? Projetos que ficam ali parados, esperando. O endividamento realmente mexe com a vida toda da pessoa. Pois é. E aí que entra a parte de como evitar ou sair dessa, né? O livro traz uns princípios-chave. Gostei de dois em especial: contentamento e moderação. Contentamento não no sentido de se acomodar, mas como uma defesa contra o consumismo, sabe? Viver satisfeito com o necessário. Tem até citações bíblicas sobre isso, né? Provérbios, Hebreus. Exato. Resistir àquela pressão de ter sempre mais e mais. E a moderação vem junto, né? Que é basicamente gastar com prudência, com cabeça. Um dos provérbios que ele cita fala do tolo que desperdiça, enquanto elogia a formiguinha que guarda para o futuro. Ou seja, evitar gastar só para impressionar os outros. Faz todo sentido. E essa moderação leva direto para outra coisa fundamental: poupar. Sim. E o exemplo que ele usa é ótimo, o de José no Egito, lá em Gênesis. Aquela história de guardar 20% da colheita nos tempos bons, Hã, justamente para ter segurança quando a dificuldade viesse. Poupar hoje permite comprar à vista, fugir de juros e, o mais importante, construir a reserva de emergência. fundamental essa reserva. Com certeza. E hoje em dia, claro, tem opções além da poupança tradicional. Renda fixa, que costuma ser mais segura, ou renda variável, que pode render mais, mas tem mais risco. Aí exige um pouco mais de estudo, né? E de se conhecer também, saber qual o seu perfil de investidor. Não dá para sair investindo de qualquer jeito. Com certeza, precisa de cuidado. Mas tá, e para quem já tá enrolado? Para quem já tá no vermelho, o livro parece ser bem direto. Tem que ter um plano. Ele fala em 10 princípios, né? E alguns passos parecem cruciais. É, isso. Primeiro é, tipo, encarar a realidade. Listar todas as dívidas. Ver o tamanho do problema. E aí, priorizar. Qual pagar primeiro? Geralmente as com juros mais altos, né? Faz sentido. E depois? Depois é montar um orçamento realista. Olhar para onde o dinheiro está indo e, óbvio, cortar o que for supérfluo. Não tem mágica. E tentar acelerar, né? Fazer pagamentos extras sempre que pintar uma graninha. Sim, e buscar renegociar com os credores. Às vezes dá para conseguir condições melhores. E, claro, o mais importante de tudo, parar de fazer novas dívidas enquanto está tentando sair do buraco. Nossa, esse último é o mais difícil, talvez, né? Manter a disciplina. É, mas é o que faz a diferença. O livro conta a história da Sabrina, que é um ótimo exemplo disso. Ela estava endividada, aí o que ela fez? Correu atrás de renda extra vendendo doces. Pegou um empréstimo para organizar as contas, mas aí vem o pulo do gato. Ela se comprometeu a pagar R$ 600 a mais todo mês nesse empréstimo, além da parcela normal. Caramba! 600 a mais todo mês? Todo mês. Resultado:
Uma dívida que era para durar 48 meses, ela quitou em 27. Olha a diferença que a disciplina e esses pagamentos extras fizeram. Diminuiu muito o custo total. Incrível! Mostra o poder da constância mesmo. E tem outro ponto que o livro toca que eu acho super válido. Buscar ajuda. Ele conta a história da Maria Eduarda, acho que uma estudante, né? Que se complicou com cartão comprando por impulso, por emoção. Isso. E o que ela fez? Conversou com os pais, pediu ajuda. Juntos eles montaram um plano e ela começou a mudar os hábitos dela. Me lembrou aquele provérbio, né? Ouça os conselhos para que você seja sábio. Às vezes a gente precisa dessa ajuda externa. Perfeito. E não tem vergonha nenhuma nisso. Muito pelo contrário. Pedir ajuda seja para amigos que entendem mais, para a família, para um consultor financeiro ou até para organizações que lidam com isso não é fraqueza, é sabedoria. Ter alguém de fora para dar uma outra perspectiva, uma orientação mais prática, pode ser o que faltava para achar a saída. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou aqui, o endividamento é super comum, atinge muita gente. Mas tem saída, né? Passa por uma mudança de mentalidade, eu acho, abraçar mais o contentamento, a moderação que a gente falou, Sim. e por planejamento prático, fazer orçamento, ter um plano claro para pagar as contas. E ação, né? Não adianta só planejar. Tem que poupar, cortar onde dá, pagar um extra se conseguir e buscar conselho quando precisar. Exatamente. E aí, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Além de só pagar as contas, como será que aplicar esses princípios todos, planejamento, moderação, pensar no futuro, pode de fato mudar a relação da pessoa com o dinheiro a longo prazo? Que outras portas isso pode abrir, sabe? Para realizações maiores, ter mais tranquilidade. Fica aí a provocação para quem está ouvindo pensar um pouco sobre isso.